Paulo, nós vamos falar sobre a elaboração de contrato, né? Eu queria saber se você quer dar um briefing da importância do contrato. O que a gente tenta fazer, e a gente faz isso no CAI com muita ênfase, é informar o empresário que às vezes uma economia que ele tenta fazer num ato, numa atitude dele, numa decisão, sem que ele observe um profissional, né? Se a gente traz isso no contador, o engenheiro, e principalmente nós trazemos a advocacia, ele não contrata um profissional antes dele tomar atitude, antes dele fazer um negócio. Então ele fecha lá um contrato de transporte, ele compra mercadorias de outro estado, tudo, e ele sequer ele se preocupa em observar o contrato ou levar isso para conhecimento de alguém com um pouco mais de conhecimento. E aí quando gera o problema, porque assim, é igual ao casamento. Quando você fecha o negócio, tudo é um mar de rosas. Sim. O problema é o seguinte, quando começa a gerar algum problema, o carregamento atrasou, a entrega não veio, o produto está errado, aí nesse momento que o empresário ele vai observar o que está escrito no contrato. E esse momento é o momento que a gente quase não consegue reverter nada, porque aquilo que está estipulado, eventualmente, se ele assinou ou não, é aquilo que vai ser aplicado. Então o que a gente tenta trazer para ele é um estudo anterior. Você pediu para fazer um briefing, né? É observar ali qual que é o objetivo daquele contrato, quem são as partes do contrato, qual que é o valor dele, se vai ter cláusula de multa, cláusula de sigilo, qual é a localidade que ele vai ser aplicado, se gerar um problema nesse contrato, aonde que as partes vão levar a solução, se essa solução pode ser feita via mediação, via arbitragem. São pequenos quesitos que a gente traz no contrato, né, Sidney, que gera uma tranquilidade no negócio. A gente às vezes é um pouco metódico na criação de um contrato, a gente procura inclusive colocar sempre números de cláusulas, porque às vezes são tantos assuntos que a gente põe no meio de um contrato, que na hora que a gente for discutir futuramente um problema, se não tiver especificamente no local, a gente conseguir, olha, de acordo com aquela regra, naquele ponto, a gente tem que fazer dessa forma. Então o que a gente tenta trazer para vocês, e o CAI vem nos ajudando nisso, é essa proteção antes da tomada de decisão, é a gente blindar o negócio, é a gente estudar o que vocês vão fazer para que, se acontecer algum problema, o próprio contrato o resolva ou você esteja seguro para que você não tome aí um prejuízo não previsto, né? Como é que eu faço para ter isso, essa contratação? Porque assim, vamos lá, falando de contrato, você digita ali na internet hoje, que inclusive as pessoas usam isso para captar clientes, né? Ela vai lá, deixa os dados dele e baixa um modelo de contrato, né? E as pegadinhas são as mais variadas possível. Você tem uma fórmula para conseguir equalizar a condição do cliente hoje em relação à possibilidade dele ter realmente um serviço eficaz? Porque os modelos de contrato tá ali, mas não garante. Aí eu vou dar o meu exemplo para você entender, tá? Eu tenho uma empresa de eventos também, e a gente tem um espaço para eventos que a gente loca esse espaço para terceiros, tá? Em essencial, a gente muito mais loca o espaço do que qualquer coisa. E o contrato é bem específico na locação do espaço. Eis que eu tive uma demanda um tempo atrás em que a pessoa, por algum motivo, a prestadora de serviço que me locou o espaço relatou a ela que a cerveja não estava gelada porque de todas as geladeiras que tinha no espaço, nenhuma estava funcionando. Tá? Eis que não é verdade. Contudo, no frigir dos ovos, depois da passaroca toda terminada, o juiz me fala o seguinte: se você tem alguma coisa lá, subentende-se que aquilo, mesmo não estando no contrato, ele faz parte do negócio. Então, uma coisa que era muito simples na minha cabeça, uma coisa que era muito simples para eu ver, ela acabou me gerando um transtorno e aí uma possibilidade de ter que indenizar alguém por algo que de fato eu não devo. Mas quando você chega no juiz, você sabe, né? Eu vou explicar para você, quem não teve essa experiência ainda, eu desejo que vocês não passem por isso, mas inevitavelmente você está no mundo dos negócios, uma hora ou outra você pode ter que encarar uma demanda dessa. E aí o juiz ele vai querer o papel. Sim. E tem essas pegadinhas do judiciário. Então eu tinha lá geladeiras, que não faz parte do contrato, digamos que é um brinde que eu coloco, mas o fato de estar lá
da interpretação, né? Sim. Então, obviamente que para mim seria importante, de repente, eu fazer uma análise, um contrato, tal. Agora eu já estou, depois do acontecido, a gente está se resguardando. Sidney, Até o próprio acontecimento já previne a gente, né? Mas dá uma dica aí, Paulo. Você, Sidney, faz parte de 99% dos empresários, que é aquele que se preocupa com uma consultoria jurídica quando o problema já existiu. Mas no caso em questão, o problema é o seguinte: quem assina esse tipo de contrato do outro lado é um consumidor. Então, quando ele está regido ali pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, lá tem uma regra que fala o seguinte: qualquer da relação de fornecimento de produto ou serviço, ele é responsável solidário pelo ato. Então, ainda que você coloque como brinde a disponibilização de uma geladeira, como brinde, você acaba consequentemente se responsabilizando por ela, pelo uso e gozo dela e pela qualidade do serviço que ela vai entregar. Alguns pontos que a assessoria jurídica ela te permite é identificar que tipo de contrato que você está fazendo ao seu cliente. No caso, por exemplo, contratos de eventos. Isso nós temos, por exemplo, os contratos de fotógrafo, contratos de alimentação, né, desses eventos, são contratos de resultado. Não importa o que aconteceu no meio do caminho, não importa se a sua geladeira teve algum defeito, a sua obrigação é entregar no dia do evento, naquela data contratada, uma geladeira funcionando. Então, são contratos de resultado. Diferentemente, por exemplo, do contrato do advogado. Quando você contrata um advogado, nós, na consultoria jurídica, nós temos a obrigação de meio, não é a obrigação de fim. Nós temos a obrigação não de entregar o melhor resultado, e sim fazer o melhor serviço em prol que a legislação permite, o que aquilo está em nossas mãos, né? Eventualmente num litígio, por exemplo, a gente não consegue controlar o que um juiz, que é uma mesa fria, você teve talvez aí uma experiência negativa, o que o juiz ele vai decidir sobre aquele seu caso. E o advogado ele não pode, inclusive é proibido que ele garanta resultado em processos judiciais. Então, porque vai depender lá das provas, do tipo de contrato que você apresentou, se alguma testemunha desmentiu ou falou a verdade sobre aquilo que aconteceu no fato. Então, são N fatores que tiram do advogado a não responsabilidade sobre o resultado. E sim, então são chamados contratos de meio. Só que contratos de eventos, contratos de fotógrafo, eu bato muito na tecla do fotógrafo, né? Não importa se a sua câmera quebrou, não importa se você passou mal no dia do evento que foi contratado, um casamento, um aniversário, você tem por obrigação entregar o serviço pronto, porque foi contratado. Sim. Até porque não é possível você remarcar o evento. Mas essa questão acho que é muito clara, né? Agora, fica esses detalhes que são subjetivos. Por exemplo, quando eu loco um imóvel, né? Eu estou locando o imóvel XYZ, isso na minha cabeça, né? Antes do fato ocorrido. Se eu estou locando o imóvel XYZ no estado que se encontra, e aí a pessoa falou: ah, mas rapaz, tinha uma mesa lá, e aquela mesa caiu e quebrou lá a perna do meu visitante que estava lá, a culpa é sua. Então, são esses detalhes que eu digo que faz a diferença. Então, quando você está falando do fotógrafo, assim, vamos dizer assim, o contrato, por exemplo, meu, da CSM Contabilidade com os meus clientes, eu contratei uma consultoria jurídica, acho que eu tive 2 revisões na minha história inteira, já faz algum tempo que inclusive eu não faço, tá? Mas foi um contrato que eu ia fazer para o resto da vida, teoricamente, né? Mudei porque mudou as regras do jogo, mas eu tive, teoricamente, um investimento. Vou falar despesa, investimento, né? Então, o que eu queria abordar com você é essa questão, porque às vezes quem está aí escutando acha que, bom, eu vou gastar uma consultoria, é isso, né? Sim, então, eu vou procurar um profissional do direito para fazer uma consultoria que é a elaboração de um contrato. Sim. Obviamente que tem os preços mais variáveis possível, como o Dr. Paulo falou, ninguém dá garantia de nada. Você pode pegar o seu contrato, que você pagou, sei lá, R$500, e você pode pegar o que você pagou 5 mil e dá igual. Você ter problema ou não ter problema, enfim, você não tem garantia nesse aspecto, né, Paulo? O que você consegue trazer no contrato é minimizar os riscos, né? Eu vou utilizar o seu exemplo de novo para acontecer o problema. Talvez você conseguiria minimizar o risco se fosse feito um checklist anterior à entrega de toda a aparelhagem, o que estava ali disponível,
E porque esse checklist inicial ele ia ser confrontado com um problema na ocasião, vamos dar o exemplo da mesa que deu problema. Precisaríamos que um perito analisasse se aquilo foi um defeito da mesa, alguém teve um pequeno acidente ali e gerou uma quebra da mesa que não foi culpa da mesa. Então são N fatores que, se você tiver revestido de documentação, contrato muito bem assinado, esse checklist tem que estar expressamente assinado pelo cliente, que está, no caso, o locatário, né? Se essa cláusula estiver dentro do contrato, a gente orienta, inclusive, que você assine a cláusula, porque é uma subquestão dentro do contrato. Então, para que o cliente lá, porque a primeira coisa que ele vai fazer, quando ele chegar lá no fórum, vai falar: eu não sabia disso. Não sabia de nada, né? Entendeu? Então é super importante, às vezes, são cláusulas delicadas, cláusulas de multa, cláusulas de entrega, às vezes de alguma documentação, que ele assine a própria cláusula. Você cria um campo mesmo, um espaço, na própria cláusula ele assina ela ali, viu, Sidney? Então, o que a gente consegue fazer, isso, existem N investimentos em contratos, é tentar minimizar o risco. Ou, se for levado ao Poder Judiciário, que a gente tenha provas a defender o nosso cliente. Porque se o contrato for um contrato geral, que você pega N modelos da internet, a gente pouco consegue encaixar ele no caso concreto, porque ele não vai falar especificamente o que aconteceu, ele não vai entender a necessidade do empresário, né, Cid? Sim. Então, e nessa forma, o juiz, na dúvida, ele vai prevalecer quem contratou e não a empresa. Sim. Então, é um investimento, nunca custo, né, Sidney? Nossa profissão, né, contabilidade, a consultoria nossa, não é um custo, é um investimento que você gera uma blindagem na sua empresa. Isso gera, inclusive, credibilidade na venda do seu produto ou serviço, né, Sidney? Sim, porque a pessoa que dá uma lida no contrato, ela sabe que aquele contrato não é aquele geral, e sim o que foi utilizado por um consultor específico, especializado, e gera uma garantia no próprio negócio, que ela sabe que, se gerar algum problema, peraí, eu tenho um respaldo aqui de algo que já foi estudado. Sim. E aí talvez evita uma briga ou diminui um prejuízo, né? Sim. Então é essa a dica que a gente dá. É isso. Inclusive, para quem está aí nos ouvindo, isso aqui cabe. Eu até trouxe um exemplo que é inclusive diferente da minha área, que eu tive problema, mas, gente, isso aqui cabe para tudo que você possa imaginar, né? Desde a instalação de um motor, desde um parafuso que você vai trocar na parede do cara, e aí você furou a parede, quem é que vai te indenizar por isso aí? Como é que vai ser, no caso tanto do cliente como do fornecedor? Sim. Porque às vezes o cara tá ali focado em receber, às vezes é um negócio simples, que é furar um buraco na parede. Eu vou te dizer uma outra experiência que eu tive nas lojas. Posso puxar só um gancho sobre esse assunto? Estamos falando aqui de contratos de empreitada, né, cara? Aqueles contratos de obra. Isso são tantos detalhes, você tem que ver quem é o responsável pelo material que foi utilizado, se a pessoa que vai prestar o serviço, que vai furar aquele parafuso, se ela teve acesso ao projeto hidráulico do elétrico, hidráulico. Porque se ele furou sem observar, a responsabilidade é dele. Cabeça, você nunca vai imaginar que vai pegar um apartamento assim, e você nem conhece. Você vendia o projeto, traz a metragem, quando vai colocar lá é outra coisa completamente diferente, né? E esse ponto específico é tão interessante que, quando estamos falando, por exemplo, de apartamentos em condomínio, a gente está gerido ali pelo direito condominial, né? Então a gente tem que analisar, quando vai fazer uma obra em condomínio, vocês que vão fazer, conversem com o síndico, porque se o estatuto, se as regras do condomínio elas prevêem que é obrigatório que tenha um parecer técnico de um engenheiro, se é obrigatório e você não observar, isso gera um problema também. Então tudo isso minimiza esses prejuízos. Então esses profissionais, eles são importantes para evitar que isso aconteça. Então, às vezes a pessoa não contrata um engenheiro porque não quer ter esse custo, mas ela não enxerga como investimento. Porque imagina que você tem um tapete persa no chão e ele vaza, e você gera um prejuízo para a pessoa. Quanto custa isso? É necessário reconhecer firma de um contrato de prestação de serviço? Eu preciso reconhecer as firmas? Olha, eu falo que necessário não, porque não há uma obrigação legal quanto a isso. A regra geral de contrato, inclusive, é contrato verbal. A importância do contrato escrito é você trazer os detalhes do tipo jurídico que está fazendo. Então, obrigação não é. A gente indica que faça, porque no nosso país ele é muito desconfiável, né? Então, o reconhecimento de firma, ele traz publicidade àquela assinatura. Mas
a maior importância é que haja assinatura de duas testemunhas, porque se houver num contrato de prestação de serviço duas testemunhas assinando esse contrato, ele se torna um título executivo extrajudicial. Isso judicialmente, para você executar ele, se torna muito mais líquido, né? Muito mais rápido. Sim. Então são esses detalhes. Então, respondendo, a obrigatoriedade não há, mas se for para indicar, a gente indica sim. É um pequeno tempo que você toma no cartório e você leva uma publicidade de uma assinatura, né? Tá, legal. É preciso ter um advogado como responsável pelo contrato? Não há necessidade. Antigamente, aí inclusive você pode falar muito bem disso, nos contratos da junta comercial, em alguns tipos dele você precisa que o advogado assine junto alguns tipos empresariais, né? Sim. Mas não há essa necessidade de você indicar um advogado específico. A gente indica que você consulte para, pelo menos, nem que seja só pelo ato, para que ele te dê uma dica se isso que você está fazendo compensa, se há um risco no negócio, se esse contrato tem cláusulas estranhas, tem multas abusivas, né? Então, respondendo, não há obrigatoriedade, mas a gente indica sempre que você consulte um profissional. Tá. Outra pergunta aqui que mandaram. O que não pode faltar em um contrato de prestação de serviço? Um contrato de prestação de serviço não pode faltar os direitos e obrigações de cada parte, viu? É importante, por exemplo, se você contrata, vamos dar um exemplo, um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, é um contrato de prestação de serviço. Ele vai prestar ali o serviço na sua residência. É importante que você trate prazo com ele, para ele entregar. Se você vai ser responsável pelo material ou não, se é ele que vai ser, os valores, a forma de pagamento, se não for pago desse serviço prestado, como é que vai ficar essa questão, se vai ter multa, se não vai ter, a forma de pagamento. Então, esses detalhes que você identifica, você gera, na verdade, a verdade escrita, né, que a gente fala. É exatamente aquilo que você contratou a pessoa, seja que você contrate uma pessoa para passear com seus cachorros. Hoje em dia, você sabe que o mercado pet, hoje ele gira muito dinheiro, né? Então é um mercado muito potente e só cresce. Então, de repente, existem esses profissionais que eles trabalham passeando com os cachorros que às vezes moram em apartamento, tudo isso é um contrato de prestação de serviço. Você pode formalizar um contrato desse. Sim. Vai ter lá, por exemplo, o horário que ele vai pegar o pet, se ele está responsável por dar alguma alimentação específica, se ele não dá. Porque lá na frente, se gerar algum problema, vocês precisam recorrer à sua combinação. Como é que foi? Se não tiver isso escrito específico, não vai ficar difícil de comprovar que um ou outro cometeu algo errado. Quais os riscos que o contratante e contratado correm de não fazer contrato? O risco é a falta da prova. Porque se a gente vai discutir um contrato desse, você vai precisar comprovar o que vocês combinaram. Porque entenda, quando contrata, tudo é mil maravilhas. Não, fica tranquilo, não precisa assinar nada. Quando dá o problema, a primeira coisa que a pessoa vai falar o que é, eu não combinei isso. Posso contratar um colaborador e fazer somente contrato de prestação de serviço? Isso é uma questão muito interessante, né? Acho que todas as empresas querem contratar pessoas para trabalharem para elas sem registrar ela pela CLT, né? Nós tivemos agora um avanço na lei com a reforma trabalhista, que existem alguns tipos de contrato, que se você contrata por período específico, uma certa hora do dia apenas, você pode contratar apenas com contrato de prestação de serviço. Porém, isso gera um certo risco, isso precisa ser muito bem estudado. Primeiro que ainda o Poder Judiciário, ele vê isso, ele não está acostumado com isso, porque a reforma trabalhista é uma lei muito nova, então a gente vai passar por muitas decisões ainda para adaptarem, validarem esses tipos de contrato. Então, se você, por exemplo, contrata um colaborador, que é aquela pessoa que trabalha para a sua empresa, e você fez um contrato de prestação de serviço, ainda que você recolha ali o INSS, os impostos básicos, se ele ingressar com uma reclamação trabalhista e ele comprovar os pré-requisitos constitucionais, está lá habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade. Então, se ele atingir isso, as características que estão na Constituição, que geram a característica de um funcionário, esse contrato pode ser anulado judicialmente e ser reconhecido o vínculo dele, você pagar todas as verbas trabalhistas, inclusive multas, juros,
intimação do INSS, do Ministério Público do Trabalho. Então, eu sempre falo, são bons esses contratos, essas regras são boas, existem possibilidades de contratar colaboradores sem registrar, porém esse estudo tem que ser muito bem feito, esse contrato tem que ser escrito. Eu vou até citar um exemplo, Sidney, que nós fizemos um estudo sobre os contratos de parceria salão de beleza e colaborador. Que é muito comum, né? É muito comum, Sidney. Existe uma lei específica que trata desse assunto e ela permite que o salão faça um contrato de prestação de serviço, só que ele tem alguns requisitos. Então não é simplesmente um copia e cola da internet. Tem que ser escrito. Não é possível que seja um contrato verbal e depois você falar que era um contrato de colaboração. Outra coisa, você precisa homologar ele no sindicato da categoria. Então você vai ter um investimento ali inicial e tem um custo por contrato. E inclusive é o próprio sindicato que elabora esse contrato, tem um modelo, você preenche lá, então você vê e quantos salões de beleza nós temos, né, Sidney, ainda mais agora com que essa galera que está entrando no empreendedorismo, está abrindo, estamos falando de salão de beleza como um todo, são barbearias, são esmalterias, então são todos os tipos. E o salão, na verdade, Paulo, ele funciona quase como um cowork, né? Sim, claro, na verdade tem um espaço, o nome, se aluga lá o espacinho lá, porque o salão, às vezes você fornece material. Inclusive, Sidney, nesse contrato tem que estar muito bem especificado qual que é a porcentagem que o colaborador vai ganhar, porque na verdade ele acaba alocando aquele espaço para ele prestar o serviço dele. Então é muito importante que ele seja escrito e observe a lei que fala especificamente sobre isso. Se a pessoa ela vai prestar um serviço pontual, uma demanda, uma entrega, que começa aqui e termina ali, ele pode fazer um contrato. Pode. Né? Agora, se tem o que ele falou, habitualidade, subordinação, pessoalidade, já começa principalmente a habitualidade, né? Eu cito um exemplo, Sidney, eu vou dar um exemplo, é bem cracho mesmo exemplo, mas por exemplo, vamos falar da diarista, né? Que é aquela pessoa que todo mundo quer contratar diarista porque não precisa contratar empregada doméstica regida pela CLT. Sim. E aí ela trabalha as pessoas me perguntam às vezes no escritório, falam assim, então é verdade que só se ela for 3 vezes na semana, que aí gera vínculo, ou seja, até 2 não gera. Aí eu falo, tome muito cuidado, porque se for 2 vezes na semana durante 5 anos, essa habitualidade ela se esticou pelo tempo e não pelos dias da semana. Então é bem possível que um juiz ele vai entender como vínculo empregatício e você vai ter que registrar ela. Então você vê a importância do profissional que é da área, ele entende o negócio, a necessidade do contrato e o que o Poder Judiciário vem pensando sobre isso. Para que serve a cláusula arbitral e fórum? Essa é uma pergunta maravilhosa. Na verdade são cláusulas que você indica eventual problema que o contrato vai ter, né? Então existem cláusulas que caso as partes não se entendam sobre determinado ponto, eles vão ou levar para soluções alternativas de conflito, que está ali dentro do direito privado, ou para o Poder Judiciário, né? Então, se a gente fala vai ser levado ao Poder Judiciário, são cláusulas de foro. Foro, na verdade, é a circunscrição que está o local do fórum, né, que vai ser discutido. Então, vamos lá, nós assinamos um contrato e o foro é de Cotia. Então, eventualmente, se gerar um problema no nosso contrato, de acordo com o contrato, nós temos que levar essa questão ao fórum mesmo de Cotia para discutir lá, se for um contrato civil no juiz civil, se for um contrato trabalhista no juiz trabalhista. Que eu não devo colocar no contrato? Olha, o contrato, como ele é a manifestação das partes, praticamente você pode pôr tudo dentro de um contrato, desde que as duas partes concordem. O que você não deve colocar no contrato? Muita informação. Você não deve cansar o assunto no contrato, porque ele se torna um contrato complexo, cansativo e cheio de risco de ter coisas erradas ali, né? Então a gente, parece besteira, mas não necessariamente um contrato extenso é um contrato bom. Às vezes você consegue num contrato conciso ali de 3 páginas, 2, 4, 5, atingir todo o objetivo que as pessoas querem e está muito claro ali. Outra coisa, evite termos extremamente complexos, que a pessoa praticamente precisa de um professor de português para entender o que está escrito no contrato. Isso é coisa de advogado, né? Eu, por exemplo, nós atuamos numa advocacia um pouco mais simples. A gente tenta atingir, inclusive para os empresários que são de pequenas e médias empresas, eles não conseguem atuar com complexidades, com jargões.
Então o que fala? O que não colocar em contrato, evite complexidades, evite ambiguidades, evite cansaço no contrato, porque quanto mais coisas estiverem acrescentadas, mais risco de... Tem algum comentário, Paulo? Procure o profissional que você está usando a área para que você não tenha problemas futuros, porque não temos controle do prejuízo do problema futuro. Agora, se a gente antecipa essa estratégia, a gente consegue ter um controle. Até porque se você não tiver nada e quiser um apoio, o CAI te oferece isso através da parceria que nós temos aí com o Dr. Paulo, com o Dr. Ricardo, enfim, com alguns profissionais do direito que a gente tem aqui.